tá? Mas também a gente tem que trabalhar com o tempo justo aí, tá bom? Então, nós vamos começar falando um pouquinho do fiscal, bem tranquilo, tá? Lembrando que nesse primeiro dia tem bastante configuração aí, tá? Então, durante o processo aí, a gente vai estudar um pouquinho essas configurações, que elas são primordiais, e nesse contexto que nós vamos ver, né, vocês vão acompanhando aí, e se dúvida vocês tiverem, fique à vontade para perguntar, né, questionar a gente aí, porque isso é muito importante, tá bom? A gente agradece aí também o financeiro valente lá, que é o Dorival, né, tá falando aí o nome dele, legal, tá, Dorival? Obrigado pela força aí, pelo feedback aí, tá bom? A gente às vezes fica procurando o nome de vocês, né, e fica perguntando aqui, e quando vocês puderem se identificar, ajuda demais. Então, meu povo, vamos lá. Hoje em dia, graças a um processo que a gente chama de automatização de cadastro da empresa, lá na inserção da empresa, tá? Isso vai acontecer lá no modo principal. Nós não vamos citar cadastro de empresa aqui não, tá? Mas eu quero relembrar alguns conceitos que são importantes para vocês. Então, quando a gente entra aqui no manutenção empresa, faz a inclusão de uma empresa. E de acordo com o tipo da empresa que vocês colocarem aqui, e logicamente a tributação, isso tem um reflexo primordial e muito importante dentro do fiscal. Então, o sistema, de forma automática, nesse processo de automatização, ele vai configurar o imposto de vocês. Então, ele vai colocar lá, por exemplo, tá, gente? Uma empresa que é do Simples, ele vai criar um imposto do Simples, tá? Comércio, ele vai criar um imposto do Simples, prestação de serviço, ele vai criar uma empresa do lucro presumido, né? Seja acumulativo ou não cumulativo, e aí vai ter os impostos de PIS, COFINS, CSL. Então, assim, ele vai se ajustar, na verdade, de acordo com a tributação da empresa. Mas para que isso ocorra de forma efetiva, a gente tem que ter feito, basicamente, esse processo de automatização. Para quem não lembra a tela, tá? Eu vou clicar aqui, ó, e aí já começa o ajuda do sistema. Por isso que eu falei, né, vocês perguntaram, mas o treinamento não é gravado? Às vezes não tem necessidade, porque quando eu tenho dúvida, tá vendo esse pontinho de interrogação aqui, ó? Eu clico no mesmo e eu vou compartilhar com vocês, ele vai remeter à tela aqui do cadastro da empresa. Então, ou seja, todas as telas que tiver essa interrogação, clicou nela, ela vai remeter para esse processo, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês e refrescar a memória é sobre a automatização, tá, de cadastro da empresa aqui. Deixa eu achar aqui, ó, esse cara, ó. Deixa eu até aumentar um pouquinho o meu zoom aqui, está em 90%, deixa eu colocar em 100, tá? Então, lá no finalzinho, quando eu coloquei o tipo da empresa e a tributação, né, a gente vai ter uma tela, gente, que ela vai querer fazer a automatização, tá? Então, essa automatização, ela vai ser basicamente esse GIF que vocês estão vendo aqui, ó. Então, ele vai, né, pegar essa tributação e esse imposto e vai alocar isso lá dentro do fiscal. Uma das vantagens de se automatizar, por exemplo, as integrações fiscais com o contábil serão de formas também aí automáticas. Então, se a sua empresa é comércio, ele vai pegar possíveis CFOPs que serão utilizados, tá? E aí, automaticamente, ele já vai integrar isso lá com o contábil, tá? Por que que eu falo possíveis? Porque ele não traz uma margem de todos os CFOPs. Nós vamos aprender isso aí também hoje, tá? Então, ele faz uma análise. Claro que alguns CFOPs, às vezes, vão ter que ser inseridos, mas isso já é um adianto para mim, né? Graças a essa automatização que aconteceu aí, né, desse processo aí de integração contábil, eu vou ter um plano de contas lá também, tá? Isso vai possibilitar também fazer integração da folha da folha com um contábil, tá? Então, ou seja, vai comunicar entre os módulos. Então, eu gosto de abrir essa explicação desse primeiro dia aqui do fiscal, chamando atenção para esse processo, tá? Então, ou seja, entendido o que vai acontecer na automatização, fica fácil da gente compreender algumas configurações que são importantes dentro aqui do fiscal. Eu vou começar com vocês pela configuração justamente da integração, tá? Então, ou seja, nós entendemos, né, o motivo onde o sistema, aqui, ó, em manutenção, em configurações, integração contábil, codificação fiscal, vai trazer para mim esses CFOPs, né? Ou CFOP, não sei como é que vocês chamam aí, tá? Para que o sistema possa fazer a integração de forma correta e contínua, tá? Então, ou seja, isso é todo dia, tá? E uma coisa interessante também, só para chamar a atenção de vocês, que essa configuração que aqui está e esses CFOPs que aqui foram registrados pelo sistema,
ou que vieram de forma automática, através dessa automatização, eles pertencem apenas à empresa LBA, tá? Eu não tenho como configurar aqui, vamos supor assim, eu tenho 10 CFAPs, eu vou configurar mais 5 CFAPs para essa empresa aqui. Depois eu vou pegar esses CFAPs configurados e exportar para uma outra empresa. Isso não acontece, tá? Isso aqui é uma coisa da própria empresa. Então, é adoado cada um no seu quadrado. Então, isso aqui é o quadrado da empresa que aqui eu estiver com ela em destaque, tá? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aí, que se a gente for passar aqui CFOP por CFOP, na verdade, eu tenho mais CFOPs de entrada, tá? Ó, eu vou ler alguns aqui para não ficar lendo tudo, né? Ó, 1102, 1253, 1411, olha lá, 2102, 2403, ó, 5411. Repare uma coisa interessante. Nessa empresa aqui, né, de saída, ele só trouxe 5411. Isso quer dizer o quê? Se eu tiver uma nota 502, 501, essa nota vai ficar de fora da integração. Então, por isso que lá no início eu falei que ele traz alguns CFAPs, mas nada impeça que eu possa fazer a inclusão desse CFAP que está faltando, tá? E vocês, melhor do que eu aí, conhecem o dia a dia da empresa de vocês. Todo mundo tem essa malícia, vamos falar assim, de saber quais são os CFAPs de maior usabilidade da empresa aí. Então, aqui eu sei que eu tenho 502, eu sei que eu tenho 5403, por exemplo, no meu caso, eu sei que eu tenho 5405, então eu vou precisar adicionar, incluir esses CFAPs para que os mesmos sejam contabilizados, ou para que as notas importadas sejam contabilizadas, tá? Mesmo se vocês falarem assim, pô, Fabiano, interessante, eu estou reparando que realmente, aqui, ó, está falando aí, está me chamando a minha atenção, em manutenção, saída, lançamentos, aqui que vem as notas de saída, tá, pessoal? A gente está falando de CFAP de saída, tá? Então, eu estou vendo aqui que tem alguns CFAPs mesmo aqui em destaque, que não estão lá. Então, se tem as notas aqui, né, até o campinho CFAP, ele está bem aqui, ó, bem destacado aqui, ó. Então, se tem aqui vários CFAPs que não estão lá, anota no papelzinho aí, Vanderlei, porque você vai precisar incluir CFAPs lá, tá? E não se preocupem, tá? No ato da inserção desse CFAP, nós vamos aprender isso, tá? Vocês vão ver isso na prática. Quando a gente salvar esse CFAP, o sistema vai detectar que tem notas no mesmo e vai solicitar para a gente refazer o lançamento contábil, tá? Então, nesse refazer lançamento contábil aí, que a gente vai trabalhar com ele, essas notas que antes foram importadas, tá? Automaticamente serão integradas na hora da inserção do mesmo, tá bom? CFOP é uma coisa, integração é outra. Então, não tem como o sistema pegar, por exemplo, um CFOP que não existe lá na configuração da integração, tá? Vou dar um exemplo, 5411, e colocar lá. Isso cabe a gente, compete a gente, tá? Qualquer nota importada, galera, o sistema automaticamente cadastra o cliente, cadastra o fornecedor, cadastra o produto e cadastra o serviço. E, logicamente, toda a composição que vocês estão vendo aqui de uma nota fiscal, ele vai ter. Portanto, ele tem internamente dentro dele manutenção, tabelas, CFOP. Tem aqui, ó, todos, 657 CFOPs. Tabela de CFOP é uma coisa. Integração de CFOP é outra. Então, por isso que eu estou batendo nessa tecla com vocês aqui, sobre a codificação fiscal, tá? Que é um reflexo da automatização, tá? Então, o sistema não tem como pegar, por exemplo, é o exemplo que eu dei agora há pouco, 5403, eu tenho um XML de saída, vir aqui e detectar, porque ele não sabe que conta que você quer fazer. Então, isso não tem como ser automático. Ele traz esses aqui de forma automática, claro que dentro de um conceito contábil, dentro de uma lógica contábil, mas vamos supor, você saber que um CFAP, né, consumição tributária, você vai debitar na conta Y e acreditar na conta X, isso ele não faz, tá? Então, gravem isso, fiquem com isso em mente, isso é muito importante, tá? Então, são detalhes que fazem a diferença, e todas as empresas que, por exemplo, ó, eu trocar aqui, ó, tô trocando de empresa aqui em cima, tá? Manutenção aqui, ó, configurações, integração contábil, codificação fiscal, vocês vão ver que o caminho é o mesmo, ó. E pode variar, gente, esse número de CFOP de empresa para empresa, ó. Nessa aqui, por exemplo, já tem 11, ó. Então, ou seja, naquela anterior eu tinha 10 CFOPs, nessa eu tenho 11. Olha que interessante. Aqui ele trouxe, ó, o 501 e o 5411. Naquela outra empresa só tinha o 5411. Então, essas variáveis aí podem acontecer de uma empresa para outra,
tá? Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, ó, eu vou abrir, por exemplo, aqui o 1102, ó, que é o CFP 1102, perfeito? Reparem comigo uma coisa, ó, ele traz uma configuração padrão, tá? Conforme eu falei com vocês, isso aqui é em cima de um conceito contábil, tá, pessoal? Então, vamos estudar aqui, ó, mercadorias, caixa, tá? Então, ou seja, o CFOP 1102 na condição de à vista, ele traz para essas contas aqui. Na condição de a prazo, ele traz mercadorias fornecedores. Mas pode ser que algum de vocês fale assim, Fabiano, a conta de crédito eu não coloco no caixa, eu coloco no banco. Então, vem aqui, tira no xizinho, insere aqui na lupinha e coloque o seu banco aqui e mande salvar aqui embaixo. Quando a gente fizer uma alteração, o sistema sempre vai questionar a gente que existem lançamentos, tá, que foram alterados, que eu falei com vocês aquela hora. Por quê? Eu posso ter importado notas anteriores, e as notas, sem saber dessa tela aqui, todas foram, na condição de à vista, né, debitada na mercadoria e creditada no caixa. Então, quando eu faço essa mudança aqui, especificamente de uma conta, ou quando eu insiro um CFOP no geral, e vou salvar, o sistema quer refazer esses lançamentos. E isso sempre eu aconselho que vocês refaçam, porque ele vai ajustar internamente dentro de cada nota as contas que aqui foram alteradas ou inseridas. Perfeito? Claro, igual água essa minha explicação? Alguma pergunta até aqui? Perfeito, Marcos? Então tá bom, Ana. Então fico feliz, quer dizer que a coisa está fluindo aí, tá? Inclusive, eu acho que eu respondi uma pergunta aí do chat aí, sobre, né, por que o sistema não faz cadastro automático CFOP, isso eu acho que está relacionado à importação, né? E isso aí já, acho que ficou bem entendido aí, né? Ficou bem explicado. Se não, pode falar para a gente aí, tá? Uma outra coisa que eu quero levar em consideração também, eu quero ensinar a vocês, na verdade, é que, Fabiano, como que eu vou inserir, por exemplo, um CFOP que não consta aqui, mas ele faz parte do meu dia a dia? A gente tem duas formas de fazer isso, tá? A primeira forma aí que eu sempre falo, que é a forma raiz, que a gente vai começar do zero mesmo, no contador raiz, é aquele camarada que vai vir aqui, gente, ó, vai incluir, ó, e vai começar, ó, tem nada, zero. Então, por isso que eu falo que isso aqui é raiz mesmo, dá trabalho, ó. Então, nós vamos vir aqui colocar os 502, por exemplo, ó. Vou contabilizar aqui, ó, por valor contábil. Vou entrar com a conta de débito, vou buscar qualquer conta aqui, tá, gente? Só para ser mais rápido aqui, não vou me preocupar com a configuração do lançamento, não, tá? Vamos colocar aqui banco, por exemplo, ó. Aí eu vou inserindo, tá vendo? Se eu quiser ver todo o plano, essa flechinha aqui do canto aqui, eu seleciono ela aqui, ó, e ela abre para mim o meu plano de contas, graças à minha automatização, tá, ó, eu tenho esse plano aqui, né? Então, foi criado um plano lá dentro do contábil, ó. Então, estou colocando aqui, estou inserindo, tá vendo? Estou montando, ó, campo a campo. Aí eu venho aqui no histórico aqui e incluo essas tagzinhas. Eu quero que tenha o número da nota fiscal, vou incluir. Eu quero que saia, por exemplo, né, o nome do fornecedor e cliente, eu vou incluir. Então, a tag aqui, na verdade, o histórico, você só pode incluir a tag, tá? Não tem como colocar assim, lançamento diverso. Isso não acontece, tá? Então, eu incluo aqui e mando salvar. Amanhã a gente vai ver uma questão sobre esse cara aqui, ó, do sem pagamento, tá? Eu não vou estudar isso hoje com vocês, não, mas ele tem um fundamento para saída que pode sim afetar os lançamentos de vocês. Fiquem com isso em mente, tá? Mas hoje eu não vou entrar nessa celeuma aqui, não. Então, uma vez inserida esse camarada aqui, eu vou mandar salvar, ó. Quando eu salvo aqui, eu vou ser questionado pelo sistema lá, é recomendável refazer os lançamentos contábeis, tá vendo? Após as configurações de integração contábil. Então, eu peço para acessar esse refazer lançamento contábil, o sistema vai me questionar uma data inicial e final, provavelmente de notas que foram importadas antes, né, de eu ter o XML, tá? E tem, melhor, antes, né, antes de configurar, na verdade, aqui, tá? Uma dica que eu posso passar para vocês, a gente está trabalhando no CFAP 502. Então, eu acho interessante marcar a entrada, porque ele não vai ficar nesse período aqui buscando entrada. A gente pegou um CFAP específico, né? Contas a pagar e receber, conhecimento de transporte, nada disso vai ser útil aqui, porque a gente está sendo muito específico no CFAP 502. E eu vou pedir para confirmar. Então, ele iria rodar na data inicial e final aqui, em todas as notas, colocando aquelas contas contábeis que eu acabei de colocar ali, de inserir no 502, tá? Por isso da importância, né, e ele questiona a gente, tá, gente? Sempre vai questionar quando a gente faz uma alteração aí, perfeito? Então, para mim, esse é o modo que eu falei para vocês, o modo raiz, né? Onde a gente vai literalmente pegar, né, e preencher todos os campos.
Uma outra forma mais fácil ainda de se inserir um CFOP, mas isso aqui cabe uma análise da gente, é como, por exemplo, pegar o CFOP aqui, ó, 501, perfeito? Eu vou vir aqui no finalzinho aqui, ó, tá vendo que tem uma flechinha aqui, ó, e vou pedir para duplicar. Então, por isso que eu falo que ele cabe uma análise, ó. Ele traz as mesmas contas que estavam no 501, mas eu quero colocar o 502, ó. Então, eu vou vir aqui. Então, ó, ou seja, ó, é uma cópia. Só que eu tenho que analisar. Eu posso usar a conta cliente-receita? Cliente-receita? Pode, Fabiano. Então, vem e salva a informação. A partir do momento que eu salvo e faço essa análise, novamente, ele me recomenda refazer os lançamentos contábeis, tá? Deixa eu dar uma dica para vocês. Fabiano, você deu sua explicação aí, tá? Eu não importei nota ainda, mas eu sei que eu tenho nota do 502, eu sei que eu tenho nota do 5405, eu sei que eu tenho nota do 5403. Eu vou adicionar as notas para que quando eu importar, elas já integrem de forma automática. Eu preciso refazer o lançamento contábil? Nesse caso, não. Se vocês forem antecipar a inserção do CFAP e não tem nota importada, tem por que refazer o lançamento contábil. Vocês entenderam a lógica da brincadeira? Se vocês nem sabiam desse cara aqui, mas já começaram a importar nota, que muitos de vocês fazem, aí o refazer lançamento contábil é importante para que o sistema vá nessas notas e façam o lançamento das contas contábeis. Perfeito? Para quem trabalha com comércio aí, show de bola? Deu para entender como que vai funcionar a integração aqui dentro do sistema para entrada e para saída e adotar essa metodologia a partir de agora? Beleza? Bacana, Dorival. Fico feliz que a coisa está ficando aí, né? Gente, hoje nós temos uma vantagem muito grande, tá? Que quem é Calima Pro aí, basicamente, tá? Eu vou mostrar uma coisa que acontece lá no contábil. Eu quero levar vocês lá para o contábil, que tem tudo a ver com integração, tá? E aí isso é muito interessante esse fator. Tá vendo aqui, ó, em manutenção, ó, configurações, empresa, existe essa opção aqui, ó, refazer lançamentos contábeis automaticamente. Então, Lourival, se eu tô com as minhas notas em dia e eu insiro uma nota fiscal, em dia que eu falo assim, no CFAP todo em dia, eu insiro uma nota fiscal, automaticamente o sistema integra com o contábil. Vocês não precisam ficar dando comando dentro da contabilidade para trazer essa nota fiscal. O mesmo vai ocorrer com quem está na folha de pagamento. E detectou lá, calculou uma folha de pagamento, ele vai pegar lá o valor de INSS do empregado débito e crédito e integra para cá. Ele vai pegar o valor de imposto de renda, se ele tiver, débito e crédito, e integra para cá. Mas, Fabiano, eu posso ajustar o salário do camarada. E aí? Ele já integrou antes, não tem problema. Você vai ajustar o salário e vai calcular de novo, não vai? No que você faz o cálculo, ele já substitui anteriormente o cálculo do Fabiano, registrando o valor de INSS e imposto de renda. Então, isso aqui é uma facilidade que pode ser interessante para não ter que ficar buscando lançamentos nem na folha e nem no contábil. Mas vamos lembrar uma coisa interessante. Fiscal, eu tenho que ter todos os CFAPs configuradinhos direitinho. E na folha de pagamento, eu tenho que ter todos os eventos configurados corretamente. Porque, inicialmente, na automatização, pessoal, vocês devem relembrar disso aí, ela do treinamento da folha, ele só traz 20 eventos, tá? Para quem não lembra, deixa eu refrescar a memória de vocês aqui rapidinho, isso tem nada a ver com folha, mas eu não posso deixar vocês na mão disso aí. Ó, rapidinho, ó. Folha de pagamento, ó, manutenção, configurações, integração contábil, evento. Vocês vão reparar aqui, ó, no meu caso, ó, esse cara trouxe 21. Então, esses 21 eventos que aqui estão configurados, para quem gosta de anotar caminho, ó, é esse cara aqui. Então, graças a nesses 21 eventos aqui e aquela configuração lá, ele vai integrar automaticamente. Falei demais, não tinha nem que falar de folha, mas é bom que eu refresco a cabeça de vocês aí. Aí, vamos lá, fiscal, que é o nosso foco aqui, ó, manutenção, configurações, integração contábil, codificação fiscal, esses CFLPs que estão aqui automaticamente serão integrados. Ah, mas Fabiano, mas eu sou Calima Pro, eu não tenho essa opção. Fica tranquilo que amanhã a gente vai falar de integração. Então amanhã nós vamos mostrar, se vocês, tanto faz Pro ou não, se quiser, né, pode usar essa uma opçãozinha dentro lá do contábil, que a gente fala assim, contábil, vá no fiscal no período X e Y e traga as notas fiscais para mim. Se produto ou serviço, não importa. Quanto a pagar, receber, imposto apurado, ele vai e traz. Então a gente tem que dar um comando diferente daquele cara lá que fica ouvindo 24 horas se tem alguma coisa para integrar ou não. Show? Entendidos? Mas eu sei que muitos podem estar pensando aí, Fabiano, mas eu sou prestador de serviço, cara.
Eu não sou, na verdade, né, comércio. Então, nesse caso específico, olha aí, ó, configurações de integração contábil, prestação de serviço. E vocês vão reparar aqui que na entrada, que seria o serviço tomado, eu já tenho a condição à vista e eu já tenho a condição a prazo. Melzinho na chupeta, resolvido o problema. Tá? Então, mais tranquilo ainda, eu falo que contador que ganha dinheiro é contador que tem prestação de serviço do Simples Nacional e só tem Prolabore. Esse nada de braçada. Que é muito simples, gente. Trabalhar o trem é muito fácil. Tá? Tem alguns clientes nossos que relatam que, Fabiano, eu só me especializo nisso aí. Eu não quero nem empregado. Às vezes ele quer colocar empregado, eu convenço ele a não colocar, fica lá do jeito que está, porque realmente é muito mais simples, muito mais fácil. Então, no caso aqui do serviço, quando ele, né, ele é prestado, ó, a gente já tem aqui ó, o à vista e o a prazo preenchidinho direitinho. Lembrando que eu falo sempre, tá? Isso aqui não é engessado. Ah, Fabiano, eu não gosto de contabilizar no caixa, eu gosto de colocar no banco. Então, vem aqui e altera para o banco. Lembra, ele traz um padrão, mas o padrão pode ser alterado por vocês de acordo com o que vocês acharem melhor. Então, assim, cada contador, na verdade, Ana Carolina, vai, né, determinar o caminho que vai seguir e vai configurar da melhor forma. Ah, não, eu acho que o padrão, a Rafaela pode trabalhar com padrão, eu acho que o caixa tá legal, o Vanderlei também acha, então vamos seguir o barco. Mas lembrando, nada disso aqui é engessado. Pode ser alterado a qualquer momento por vocês. E se for alterado, e na hora de salvar, ele vai querer refazer os lançamentos contábeis. Fechado? Uma outra coisa também aí que é interessante, que a gente vai ver amanhã aqui, ó, quem vai controlar o contas a pagar e receber, ele também vem configurado para a gente aí, ó. Tá vendo lá? Então, ele traz uma configuração de integração contábil, contas a pagar, na condição de à vista, tá? Ele não tem a prazo, se tiver algo aí tem que preencher, né? E o contas a receber também na condição de à vista. Então, o que falta preencher, vocês já vão analisando e vão preenchendo aí. Ah, Fabiano, olha, esse contas a pagar e receber é uma condição que cabe ao meu cliente. Não cabe a mim, não. Eu não quero fazer isso, não. Tá? Então, beleza. Se você não quer fazer, né, não vai ter que preencher nada disso aqui. Mas, pelo menos, a condição de à vista, em ambos o sistema traz para a gente. Tá bom? E uma outra coisa que é o imposto apurado. Então, esse imposto não foi calculado por vocês. No final do mês, nós vamos ter um valor de COFINS calculado, nós vamos ter um valor de CSL, né? Nós vamos ter um valor de CMS. Então, vocês podem ver que aqui, ó, provisão e baixa. Então, o sistema também trabalha, nesse caso aqui, com essas, né, configurações para esse imposto que foi apurado. Não o valor de ICMS, por exemplo, gente, individual da nota, tá? Isso é o valor total, né, do imposto pago pelo cliente. Algumas informações estaduais, só para vocês poderem entender, não vai ter não, tá? Ó, ICMS recolhimento de entrada, né, de recolhimento na entrada, ICMS recolhimento na saída, isso aqui ele não traz, tá? Por quê, Fabiano? O sistema não tem condição de saber se essa empresa específica vai recolher esse imposto. Eu até concordo que ele poderia trazer. Então, nessa parte estadual aqui, fora o ICMS, ele não traz. Por exemplo, aqui, ó, ICMS de FAO, ó, também é um imposto estadual, tá vendo, ó? Mas, por exemplo, o Simples Nacional ele já traz, olha lá, provisão embaixo. A parte federal, ó, filezinho, tá? Ele traz uma boa. Mas a parte estadual, ele não traz, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, o PISA, tá vendo? Ó? IRPJ, tudo preenchidinho. IPI, tá? Mas, Fabiana, a minha empresa é do Simples Nacional. Perfeito. E se a sua empresa é do Simples, ele vai pegar aqui o Simples Nacional para fazer a apuração, tá? Desde que, não, desculpa, a integração. Desde que vocês façam o preenchimento do PGDAS aqui por dentro do Calima, nós vamos mostrar isso amanhã na parte de apuração, o sistema vai automaticamente integrar para vocês. Só que aquele caso, né? Ele se identifica com essas contas que aqui estão, faz a integração lá com o contábil e vida que segue. Então, assim, né? Já está tudo pré-configurado, graças à automatização que a gente viu mais cedo a tela lá, tá? Novamente eu batendo nessa tecla, ó, olha o caixa aqui, ó. Então, olhar essas configurações que aqui estão, o que é pertencente a vocês é muito importante, tá, gente? É conferência, né? É obrigação do contador verificar isso aqui. Para depois falar, mas por que ele está lá, né? Creditando, debitando no caixa, no caso aqui. No caso aqui que é crédito, né? Aí você sabe o motivo de onde que ele está tirando isso. Então, é da configuração de imposto. Isso, lembrando que isso pode ser alterado a qualquer momento, tá? Então, nesse caso aí, eu vou jogar uma pá de cal nisso aqui, Marcos Paulo, e vou seguir para uma outra explicação, tá? Que eu acredito que com relação à integração, ficou claro para todo mundo aí, né? Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. Mas vocês podem ver que o processo já veio quase que
pronto para mim. Perfeito? Nós vamos por um outro caminho aqui. Isso aqui nós vamos ficar olhando, tá, gente, uma vez só. Ninguém vai ficar vendo aqui todos os meses, a não ser que tenha, logicamente, um CFAP novo, né? Então, se eu tenho um CFAP novo, eu tenho que fazer essa inclusão dele sempre, fazer essa busca nas minhas notas de manutenção, entrada, lançamento, manutenção, saída, lançamento, mas isso mais no início. Com o decorrer da caminhada de vocês aí, passado 1 ou 2 ou 3 meses, todos os CFAPs vão estar lá, então não tem mais que ficar lá olhando se tem CFAP, se vai integrar ou não, tá? E mesmo assim, na hora da integração, o sistema avisa vocês, olha, não existe o CFAP configurado para a nota fiscal X. Então, você já tem essa malícia que está faltando a configuração do CFAP, tem que vir aqui e configurar, tá? Uma outra coisa também que vocês vão dar uma atenção para mim aí, aqui, ó, em manutenção, configurações de empresa, eu quero falar um pouquinho para vocês aí, principalmente nesse momento agora, para quem vai gerar os SPEDs fiscais. Eu quero falar desse campo aqui específico, ó, bem específico. Contabilista ou responsável, tá? O sistema, ele vai buscar para a gente aí, Matheus, geralmente, o responsável que está lá no cadastro da empresa, tá? Então, o meu aqui, ó, tá o João das Cores. Então, quando eu fiz a inserção do cadastro aqui, ó, da empresa, a gente vem aqui e insere o responsável que está correto, tá? Ninguém vai trocar isso não, pelo amor de Deus. Aqui no cadastro não, ó. Estou mostrando aqui para vocês aqui, ó. João das Cores, ó. Então, graças a esse cadastro, ele trouxe isso lá. Mas o contador mesmo é o Fabiano Ferreira, tá? Então, né, quem dá as ordens aqui é o Fabiano Ferreira. O que acontece? Para alguns arquivos digitais aí, dos SPEDs, ele vem aqui e pega esse responsável e insere no arquivo. Como o sistema, como praxe, ele coloca o dono da empresa, eu aconselho que vocês alterem aqui para o contador. Por quê, Fabiano? Porque ele vai precisar do CRC em alguns arquivos digitais. E se deixar o dono da empresa, logicamente, não tem CRC. E aí pode dar problema na leitura do cabeçalho do arquivo digital. Então, para quem vai gerar SPED contribuições, SPED CMS, simples, não tem essa necessidade. Mas a empresa pode desenquadrar no futuro, né? Então, para evitar esse BOzinho aí, coloquem para a gente, troquem aí, coloca vocês como contador, que está lá no cadastro também, mas faz essa mudança para a gente aí, porque ela é primordial. Fechado? Ponto. Outra coisa para vocês poderem entender também, que é bem interessante, relacionado aqui ao ano fiscal, ó, tá? Vocês vão reparar que, no meu caso aqui, ele tá ano fiscal 2025 e o ano de dezembro, mês de dezembro, na verdade, que é a mesma referência daqui em cima, ó, então nós trabalhamos igualzinho aqui. Isso aqui, inicialmente, pode ter uma importância, tá? Mas ela não é esse ponto-chave para o que eu vou falar aqui agora. Vamos lá, vocês vão entender melhor. Importação de notas de meses anteriores. Muitos de vocês perguntam para a gente assim, Fábio, eu posso, Fabiano, importar uma nota de novembro, mesmo aqui estando dezembro? Pode. A palavra certa, sim, pode. Eu posso importar outubro? Pode. Eu posso importar qualquer mês, gente. Inicialmente, André, não existe um bloqueio. O sistema está liberado. Mas, dependendo do seu usuário, tá, Edinaldo? Pode sim haver um bloqueio. Tá bom? São detalhes, mas que vão fazer diferença. Então, quero levar vocês lá para esse bloqueio, tá? Que está aqui, ó, no modo principal. Ó. Quem é o usuário master, igual eu sou aí, o dono do sistema, o dono, né? Zezinho, o dono da porquinha preta. Vocês já leram isso? Zezinho, o dono da porquinha preta. Lembrei esse trem aqui agora. Busquei lá no ano passado, coleção Vagalume, né? Então, nesse caso aí, quem é o Zezinho, o dono da porquinha preta, vai vir aqui, ó, em manutenção, vai entrar aqui, ó, em controle de usuário, só para vocês entenderem, tá, gente? E vocês podem ver que o meu sistema está cadastrado para o Fabiano Ferreira. Então, eu que sou o usuário master, eu sou administrador do sistema, olha aqui a tarja vermelha aqui, ó, administrador do sistema, eu vou editar aqui para vocês poderem entender o que eu estou falando, tá? Inclusive, eu posso me bloquear para essa questão de importação de notas de meses anteriores. Eu vou entrar aqui em permissão, ó. Quando eu entro aqui em permissão, eu entro no módulo fiscal. No módulo fiscal, vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho 100 bloqueios. Então, isso aqui me permite importar nota de qualquer mês. Mas se eu pedir, por exemplo, para bloquear com senha,
ele vai colocar aqui, ó, fora do período fiscal. O nosso período fiscal lá não é dezembro? Então, se eu tentar importar uma nota de novembro, ele vai me pedir a senha. Senha de quê, Fabiano? Do caminho, tá? Ou então ele vai me bloquear totalmente. Nem com senha ele me deixa importar fora do período fiscal. Se eu determinar a bloquear totalmente o período fiscal, eu tenho que fazer igual a folha de pagamento. Eu tenho que ficar em processos fechando ou restaurando a empresa, sabe? Ou seja, fechar para frente, restaurar, voltar ela para trás, né, nas aberturas. Esse fechamento que eu falo, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, mas esse entendimento aqui é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Eu posso contratar o Alexandre, que aqui está com a gente hoje, para ser meu colaborador. Eu vou colocar o Alexandre, eu vou ter um usuário para o Alexandre. Tá? O Alexandre não é administrador, ele é um funcionário. Então, nesse caso, na parte fiscal, quando eu for fazer o Alexandre aqui, eu vou pedir para bloquear com senha. Se ele tentar importar uma nota, ele vai ter que me chamar, ele não consegue importar essa nota fora daquele período fiscal. Mas, logicamente, eu tenho que ter a malícia, tá? Porque aqui não vai aparecer para mim, porque eu sou administrador. No módulo aqui, ó, nessa partezinha módulo aqui, vai ter, pessoal, a parte fiscal, onde eu preciso desabilitar para o usuário do Alexandre, para que ele não consiga, senão o Alexandre ele é veiaco, ele é matuto, né? Então ele sabe como é que ele vai sair disso aqui. Senão o Alexandre vem aqui em processos, ó, e faz a restauração aqui, ó, né? Ele volta aqui, faz a restauração para o mês 11, confirma e consegue importar a nota de um período que eu já importei. E ele está importando de novo, porque ele é meio curioso, gosta de mexer com as coisas, né? Gosta de refazer o trem. Então, isso vai bloquear. E eu tenho que lembrar de bloquear o Alexandre lá, tá? Volta a falar. Se a pessoa é administrador, vamos mudar agora o foco. O Alexandre é o meu sócio. E eu cadastro o Alexandre como administrador. O administrador, eu não consigo bloquear a tela. Eu só bloqueio o Alexandre para não importar a nota fiscal. Mas se ele tiver a malícia, ele vai lá e libera para ele a qualquer momento. Então, isso aqui, gente, tem que ter um pouco de, né, conversa no escritório, né? Mas são casos e casos, né? Eu estou, assim, jogando a coisa mais feia, mas na verdade não é nada feio, não. É uma coisa muito simples, só vocês poderem entender, tá? Que dá para importar as notas tranquilamente, pode bloquear ou não bloquear. Ah, Fabiano, mas quando eu importo uma nota de novo, o Calima vai duplicar? De jeito nenhum. O sistema automaticamente, ele vai entender que aquela nota já foi importada e ele vai substituir a nota fiscal. Então, são detalhes básicos, mas que é legal vocês terem a noção disso aí, tá? Ele vem liberado. Nenhum mês aqui do sistema, ele é bloqueado em momento nenhum, para que vocês não façam um determinado processo, tá? Então, assim, daquela manutenção, configuração empresa, eu vou chamar a atenção mais ali, que vocês vão dar uma olhadinha mesmo ali, é naquele usuário, né? Foi lá, troquei do João das Couve pelo Fabiano Ferreira, porque quem vai gerar o arquivo do SPED aí, ele vai precisar do CRC, e se deixar no João, que é o dono da empresa, vai dar problema. Nada fora da caixa, né? Tudo que vocês dominam, é mais conhecimento específico aí, perfeito? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou seguir para explicar o cadastro de produto e serviço. Mas eu queria ouvir vocês aí até agora. Caminhando tranquilo aí? Sem nenhum BO? Então, perfeito, meu povo. Vamos embora, então, que o tempo hoje essa época é grande. Gente, vocês leram a coleção Vagalume aqui? Alguém chegou a ler? Lembrei agora há pouco do Zezinho, o dono da Porquinha Preta, né? O livro que eu detestava era o Cadáver Over Rádio, gente. Ele era muito grosso, aí tinha que ficar muito tempo lendo esse trem. Mas a gente tinha que ler isso aqui. Meu pai falava que tinha que ler um livro por mês. E eu tinha a coleção Vagalume toda. E a gente tinha que dar no couro, como dizem por aqui. Mas isso foi bom, né? Rendeu bons frutos. Alguns devem lembrar desses livros, né? Então vamos embora, ó. Então, pessoal, ó, vamos tocar o barco aqui. Vamos lá. Vocês vão reparar comigo aqui, essa empresa, por exemplo, BKP Serviços aqui, se eu entrar, ó, em manutenção, controle de estoque, vamos começar por ele, produto, ó, nenhum registro encontrado. Pelo amor de Deus, tá? Ninguém aqui, inicialmente, vai precisar incluir um produto para importar um XML, tá? Não precisa inicialmente, não tem essa necessidade. Por quê, Fabiano? Porque quando, por exemplo, eu faço uma importação do XML, seja ela entrada ou seja ela saída, o sistema cadastra para mim esses dados, né? Então, ou seja,
vai cadastrar, conforme eu falei anteriormente, né? O cliente, o fornecedor, o produto e o serviço. Então, de acordo com o tipo da nota lá, ele vai fazer esse cadastro automático. E nesse controle de estoque produto aqui, tá? Aí eu já vou trocar para uma empresa, ó, que tem a nota fiscal, que eu já tenho importado, porque a gente fica com a imaginação aqui é um pouco complicado e não é interessante, né? Então, o caminho é o mesmo, ó, manutenção, controle de estoque, produto, perfeito? Então, ou seja, os produtos que aqui foram importados, eles seguem as características deles, que vieram dentro do XML. Ô, gente, importação de XML não é garantia de vida 100% tranquila não, tá, André? A gente tem que ter uma atençãozinha aqui e tem que olhar e configurar algumas questões que podem ser primordiais, Edinaldo, naquela hora de gerar aquele SPED fiscal, tá? Eu vou dar um exemplo claro, tá? Mas eu vou falar um pouco dele aqui, vou dar um pequeno spoiler dele. É quando, por exemplo, a sua empresa aqui, ela é do presumido. Então, ela tem um tipo de situação, mas ela compra de uma empresa do Simples. Então, esse produto que veio, basicamente, ele tem características, né? Todas, não tem não, ele, todas as características dele é do CSOSN, que é do Simples. E a minha empresa não trabalha com CSOSN. Então, alguns ajustes deverão ser feitos aí, tá, Everson? No decorrer da caminhada. Nesse primeiro momento agora de início, vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho. Principalmente quem é a empresa do presumido e do real. Porque, devido aos SPEDs. Quem é Simples Nacional tem um tempo grande pela frente para corrigindo isso aos poucos. Porque o Simples em si, a gente não gera nenhum arquivo digital que tenha uma dependência exclusiva de cadastro de produto. Isso que eu estou falando, tá, Fábio? Mas, no geral, isso aí é bem tranquilo para vocês do Simples. Mas quem é do presumido, não, tem que ficar sempre ligado nessa situação. E aí, por isso que eu quero dar macetes para vocês, porque tem que poupar tempo, e tempo é dinheiro, tá? Então, mas vamos entender primeiro como é que funciona esse cadastro. Depois a gente começa aí com alteração, falando de mudança de produto, em lote, etc, e etc, tá? Mas vamos entender esse cara aqui inicialmente. Vamos fazer um tour por aqui. Então, nós vamos entrar aqui, ó. Ele já vai trazer para a gente o código que veio lá na nota fiscal, né? Ele vai trazendo para a gente aqui a data do cadastro, né? Se teve alguma alteração, claro que isso aí vai ser no decorrer da caminhada de vocês. A descrição do produto aqui, tá? Ele vai trazer a unidade medida. Se vocês tiverem necessidade de fazer um fator de conversão, pensando, gente, num inventário, na geração de um inventário, pode ser que esse seja o momento, tá? Nessa hora dessa conferência. Por quê? Às vezes, o meu cliente, ele compra esse produto, deixa eu achar aqui, ó, vamos dar um exemplo, ó, em saco. Só que na hora da venda dele lá, ele vende isso em unidade. Compra um saquinho de pirulito e vende a unidade. Então, a gente vai colocar aqui, ó, né, a unidade de conversão, não sei se a gente sempre acha que é a unidade de conversão, ó, vendo, ó, quilo, peça, saco, ó lá, unidade, ó, então nós vamos colocar aqui unidade, na verdade até o de baixo, ó, vou voltar aqui, unidade. Então, ou seja, cada saquinho desse aqui corresponde a 10 unidades. Então, ou seja, veio o saco, esse saco, né, na verdade, é a unidade dele que é vendido e o fator de conversão é 10. Então, ou seja, quando o Calima entender que entrou 2 sacos, ele sabe que entrou 20 unidades. Então, isso pode ser interessante em algum momento aí para vocês, tá? Se, né, então precisa trabalhar assim. O NCM que está na nota fiscal é um padrão, né? Uma outra coisa que às vezes não vem no XML e é muito importante, que é o código SEST, tá? Pensando aí que esse código, na verdade, é um código especificador da submissão tributária. Então, às vezes, a gente precisa, para alguns arquivos digitais, é interessante que tenha o código SEST aí, tá? Mas, Fabiano, isso vai dar trabalho. Eu ter que revisar isso aí é importante, tá? E mesmo assim, vocês não vão fazer um a um. Isso aqui depois, vou mostrar para vocês o pulo do gato, que a gente pode pegar um lote de produtos e ajustar isso de uma única vez. Ninguém vai aqui ficar ajustando produto por produto, mas entender a dinâmica aqui desse cadastro, é muito importante, tá? Porque não adianta falar, gente, vem aqui, faça o controle aqui do geral, olha o que está faltando aqui, vem dados à empresa, assim, fica muito jogado. Se vocês souberem o campo específico, e para que ele serve, fica mais fácil na hora da geração de um SPED, né? Entender que o código SEST é importante. Né? Vai gerar um errozinho para mim, porque eu não tenho mesmo. E, às vezes, não está sempre presente no XML. Tá? Então, só para vocês terem essa noção aí. Aí, uma outra coisa que a gente vai avançar também aqui, ó, tá? É o dados da empresa.
Esse cara aqui, ele é interessante para quem quer dar continuidade ou melhor, tem a contagem do estoque, tá? Mas isso é muito difícil. Agora, hoje, 18 de dezembro, né? Vocês vão começar a importar a nota de novembro aí. O cliente de vocês, em 31 de outubro, lá no último dia de outubro, ele teve a contagem de estoque dele? Não teve. Então, tá? Isso aqui é para dar essa continuidade. Vamos dar um exemplo. Fabiano, eu só vou começar com Carimba dia 2 de janeiro. Ah, é? Beleza. Mas o meu cliente contou em 31 de dezembro de 2025 que esse produto aqui, ele tinha 30 unidades dele. O valor de custo é esse, tá? E o valor de inicial de estoque, né? O valor o valor inicial do estoque era esse. Então, nesse caso específico, para as primeiras notas de janeiro que foram sendo importadas para esse produto, ele vai levar em consideração 30 unidades. Então, ele já vai largar com 30, tá? Não vai largar com zero mais. Então, ou seja, fica mais tranquilo para que lá no inventário as coisas estejam mais corretas. Mas mesmo assim, se vocês, tá, Fabiano? É muito impossível, é complicado eu controlar um estoque aqui dentro do sistema. Eu também acho. O cliente, que é o cliente, com as emissões de nota fiscal dele lá, nem ele preocupa em controlar, né? Que sai a gente aqui dentro do fiscal. Então, em cima das notas de entrada e saída, a gente tem condição de fazer isso aí. Mas fiquem tranquilos. Por quê? Quando a gente fala de inventário, existe também a possibilidade, tá, gente? Eu só estou levando uma informação extra aqui, ó, na importação. Existe uma planilha aqui, ó, inventários, planilhas do Excel, de no momento correto, na hora que eu for gerar aquele inventário para o meu SPED, né? Que eu preciso inserir o inventário, ou seja, e quem tem esse inventário em posse é o cliente, com os dados mais fiéis do que o meu aqui dentro, eu posso dar para ele a planilha do Calima do Excel. Então, vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, baixe aqui o padrão, tá? Então, vocês podem dar essa planilha para ele. Ele pode fazer o preenchimento para a gente, de acordo com o estoque dele lá, e eu importar aqui para dentro, Fábio. Então, nessa importação, esse arquivo digital que vai ser gerado para a gente lá em fevereiro, né, o SPED CMS com o inventário dele, ele vai estar dentro de um ajuste. Aqui, e aí ele emite. A gente está com as chuvas muito fortes aqui em Minas Gerais, acho que aí vocês devem estar acompanhando aí, e a coisa está feia aqui para o nosso lado. Então, ou seja, a zona da mata está sofrendo, e eu não sou um pouco diferente. A energia, a gente sempre sofre com isso. Falem para mim, até onde vocês acompanharam a minha fala? Para que eu não volte muito, mas também não avance muito. Até que momento vocês acompanharam e caiu a conexão? Na planilha de inventário da importação que você tinha dito. Perfeito, perfeito. Então, deixa eu voltar lá. Acho que até meu carimbo caiu. Deixa eu abrir de novo, gente. Espera só um pouquinho. Conforme eu estava falando anteriormente, por que que é interessante, gente, às vezes, nós, né, compartilharmos com o cliente essa planilha que vocês podem fazer o download, tá? Porque ele vai preencher essa planilha e, logicamente, ele vai seguir os dados do layout da planilha e nós vamos fazer a importação do mesmo para cá. E se mesmo se essa planilha, ou melhor, esse inventário que foi importado, ele ter informações, vamos falar equivocadas, estoque zerado, zerado não, estoque negativo que pode acontecer, ele não prestou atenção, fez algum comando lá, através do manutenção, controle de estoque e inventário, a gente consegue fazer essa edição desse inventário que foi importado via planilha, tá? Então, claro que o sistema
E amanhã nós vamos falar melhor de inventário, porque a gente vai ter um tópico específico disso, tá, gente? Claro que o Calima, mesmo o inventário gerado manualmente por aqui dentro do sistema, ele me permite fazer edição, mas vai me dar um pouco mais de trabalho, né? Não sei se vocês concordam comigo. Por quê? É claro que eu tenho as entradas e saídas, mas pode falhar alguma coisa. Mas quando isso vem lá do cliente, isso vem, é para vir, na verdade, né? Vem dentro de um conceito um pouco mais formatado. Então, seja importação de planilha ou seja gerado pelo Calima, eu posso entrar aqui e ajustar tranquilamente, tá? Lembrando que, se não me falha a memória, né, no mês de fevereiro, aqui na exportação, aqui no SPED, né, ICMS, ele solicita a geração do inventário aqui, ó. E esse inventário é primordial, tá? Então, né, se vende lá para cá é melhor ainda. E ele solicita que quando eu gero o inventário aqui, ó, então ele vai buscar lá naquele manutenção, controle de estoque e inventário, aí eu vou colocar o inventário que lá está editado e ele vai ser levado em consideração junto com o SPED CMS, tá? Mas o Calima faz? Faz. Ele gera? Gera, tranquilamente, tá? Mas eu sempre aconselho que isso venha de lá para cá. O cliente tem que ter essas obrigações dele, não pode deixar tudo na mão só do contador, ele tem que ter essa, né, que o controle de estoque é muito importante. Senão vai acontecer igual um cliente de uma semana que, semana chegou para a gente aqui, que veio de um outro contador, estou até ajudando um amigo meu fazer uma análise fiscal disso, pessoal. O cara era MEI e ele foi autuado pela Receita Federal. A Receita autuou ele em 17% só do valor de ICMS que ele sonegou, só esse 17% deu R$ 980 mil. E aí? Olha o pau torando. O cara era MEI, gente. Só ICMS, R$ 980 mil. Venda de Mercado Livre e Shopee. O cara tinha consciência, falou que ele tinha consciência, mas não vai pagar essa multa. Mas chegou para a gente tentar desembolar esse baralho aí. E é um baralhão, que a multa é muito alta. Imagina quanto que ele não vendia, gente. Enfim, tá? Mas é esses cuidados que a gente tem que ter. É o empresário ter a consciência que algumas coisas têm que partir dele, né? Isso é muito importante. E claro, não, Fabiano, olha, eu não quero perder o cliente, o meu cliente ele é um pouquinho assim, então vamos gerar o inventário por aqui, tá? Dá para fazer a edição do inventário tranquilamente, né? Quando a gente faz a geração do inventário, ali em controle de estoque, basicamente, inventário, eu posso estar editando ele e ajustando dentro de uma lógica, vamos falar assim, né? Porque o inventário, ele sempre tem um pouquinho ali, a gente sempre tem que maquiar alguma coisinha ou não. A não ser que seja um cara totalmente assim, digno, o que entra e o que sai, ele tem nota de tudo. Mas são raros os casos hoje em dia, tá bom? Então, basicamente, era isso que eu queria passar, e eu queria, né, aproveitei para dar uma pequena pincelada nesse inventário, para abrir um pouco a mente de vocês aí, que amanhã a gente vai ter um assunto específico, e esse campo ali tem tudo a ver com o inventário, tá? Então, basicamente é isso. Se vocês não têm essa preocupação, deixa esse cara em branco, nada aqui vai ser preenchido, não tem essa obrigação, perfeito? Mas aqui em dados CST, não. Aqui a coisa começa a ficar bem interessante, tá? Principalmente para quem tem empresa não optante pelo simples, tá? Vamos lá. Vamos começar a brincadeira. Eu importo uma nota de entrada, perfeito? A minha empresa aqui, vamos começar a citar exemplos como que vai vir esse cadastro, para vocês poderem entender. A minha empresa aqui é uma empresa do Presumido 109, tá? Vamos imaginar assim. Só que ela comprou de uma empresa do Simples. O produto aqui é um produto de entrada. Então, nesse caso específico, tá? Quando vocês se depararem com o cadastro de vocês aí, desse produto, ele vai estar assim, exatamente desse jeito, ó. 0 nacional na saída e 500 aqui, ó. CSOSN 500. Mas por que, Fabiano? A minha empresa aqui é do presumido. As características, André, que tinham no XML, né, que para gente, para a empresa, é uma nota de entrada, o sistema fez essa conversão do CFOP 501 para 1102 corretamente, que é compra, passando para compra, ok. Mas as características do XML era de uma empresa do Simples Nacional, tá? Então não tenho para onde correr. Então eu vou ter que fazer alguns ajustes aqui, tá? Então isso aqui não serve nada para minha empresa. O que a gente vai trabalhar com essa empresa que é do presumido é a situação tributária. E está faltando informação aqui. Então, esse ajuste eu vou ter que fazer, tá? Vou dar macete depois para que ninguém venha aqui produto fazer isso, pelo amor de Deus. Mas eu quero que vocês entendam. Vamos lá. Vamos colocar aqui o campo aqui. Vamos supor que ele fosse tributado integralmente, ó. Eu estou ajustando de acordo com a tributação do meu produto. Então, estou vindo aqui 0 na entrada, ó, e vou apagar esse 500 aqui, porque não compete para esse caso aqui.
Ah, Fabiano, beleza, eu estou ajustando. Mas e no futuro? Quando eu comprar de novo dele? Ah, boa pergunta. Lá na importação de nota fiscal, existe uma informação, um campinho que a gente marca lá, para ele verificar, né, dentro do cadastro de produto, a situação tributária, seja uma empresa do Simples, ou seja uma empresa do presumido do real. Então, ele olha o que está configurado no seu produto e joga corretamente dentro da nota. Mas coisa que a primeira vez não vai adiantar. Por quê? A gente ainda não tem o cadastro produto cadastrado, concorda comigo? Então, ou seja, eu tenho, para fazer esse ajuste aí, basicamente, eu tenho que ficar atento no segundo momento, nas próximas importações, isso vai acontecer de forma tranquila, porque esse cara está chegando para mim agora, é um fornecedor que eu não tinha anteriormente, eu também não tinha o produto dele. Então, ou seja, ele vem, ele molda o sistema cadastro da forma como ele está no XML, a gente ajusta e as próximas importações, acabou, vai embora, tá? Olha que interessante. Vamos lá. Vamos continuar batendo essa tecla de empresa não tanto pelo simples, tá? Se esse produto tem o cálculo de PIS, ou de COFINS, ou de IPI, e não veio dentro da nota fiscal o código de operação, eu preciso completar também, tá, gente? Então, ou seja, vou vir aqui no PIS a saída, vou localizar aqui, vou ver o código aqui de operação, e vou fazendo o preenchimento de acordo com o tipo desse produto, tá? Ó, vou preenchendo. Ah, Fabiana, minha empresa é do Simples, cara, não tem isso. Perfeito, isso aqui não vai acontecer para você, tá? É análise. Essa análise é importante, tá? Vou dar um exemplo aqui também que a gente vai falar daqui a pouquinho, ó. Esse cara aqui, ó, esse produto, ele pode ser de uso e consumo. Ele, de repente, ele não é um produto que vai entrar basicamente para venda. E aí, esse cara aqui embaixo em dados ST, vou voltar a falar dele mais tarde um pouquinho, ó, quando a gente for trabalhar a importação de notas, ele vai ser primordial para que nessa importação, Michael, o sistema entenda que ele não vai converter ele para 102, ele vai converter para 1556. E esse cara aqui é responsável por isso. Então, anotem aí, tá? Em dados ST, o finalzinho aqui, ó, CFOP de entrada estadual ou interestadual. Então, se vocês têm um produto específico que ele tem que ser uso e consumo, é aqui que vocês vão colocar o famoso 1556. André, mais fácil do que isso, é só tomar doce de criança. Perfeito? É saber onde está a situação. Ô, gente, eu falo muito, Michael, não preciso saber bater, tá? Eu fazia meus boxes aqui, eu fazia meus negócios, pessoal. Não é o cara bater forte, é saber onde bate. Aí você tomba lá o danado do candango e ganha a luta, tá? Brincadeira, tá, gente? É só mesmo como a gente faz por esporte, tá? Então, nesse caso específico, isso aqui é interessante, porque isso vai fazer um diferencial para a gente aí. E tá onde? Se eu não sei onde está o campo, tá em dados CST. Toda vez que eu importo aquela nota fiscal, ele está jogando para material para venda, né? Compra para comercialização, na verdade. E ele não é compra para comercialização, ele tem que ser uso e consumo. Então é ali que vocês vão matar a charada. Perfeito? Na hora de importar a nota, eu vou voltar aqui e vou linkar com vocês de novo, mas gravem isso aí, eu quero que vocês tenham isso em mente, que é muito importante, tá? Fabiano, Sim, Everson senhor. falando, bom dia, tudo bem? Oi, Emerson, como é que você tá, Oi, cara? Tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Então Deixa eu tá tirar jóia. uma dúvida É contigo. duas, Emerson. É, a configuração eu faço antes em porta-nota, ela já puxa pro CEPOP ou pro esse caso, como você explicou aí, de um uso-consumo, né? A entrada dentro do estado é CEPOP 1556. Isso. Eu já configuro a empresa para esse CEPOP e importo, ele automaticamente já vai para a configuração que eu fiz. Ou, independente disso, eu tenho que, depois de importar, revisar de novo, olhar de novo. Então, Edson, boa pergunta. Inicialmente, algumas configurações, elas são importantes de serem feitas posteriormente, tá? Tudo depende da base de cálculo. Vou te dar um exemplo, tá? O serviço. A gente tem lá as situações do serviço, que são CSTs lá, 5001, que são operações tributáveis, e outras opções, que é uma operação não tributável. Vamos imaginar, e o mesmo pode acontecer aqui com o produto, tá? Foi colocado um código aqui, vamos supor, ao invés de ser tributado integralmente, foi colocado de forma equivocada que o sistema ele é isento, tá? Ou ele é não tributado. Então, pode ser que, na verdade, o sistema vai obedecer à configuração que aqui está, mesmo tendo base de cálculo.
e ele não vai fazer o processo correto da importação. Ele não vai conter o valor do imposto específico, tá? Isso é muito comum acontecer também no serviço. Então, verificar isso aqui, isso é muito importante, porque conforme eu estou falando aqui com vocês, né? Isso, ele segue a característica, às vezes, de uma empresa, a compra, na verdade, da empresa foi de uma empresa simples. E, na verdade, a empresa simples, ela tem os destaques dela, tem que fazer, etc, etc. O sistema vai ter as bases de cálculo dele? Sim, claro, vai ter. Tá? A gente vai calcular? Vai. Mas a configuração do produto é importante também, porque ele pode levar nesse entendimento. Aqui eu estou colocando que é tributado integralmente, né? Mas, na verdade, que é o correto. Mas, na verdade, eu vim aqui e coloquei que ele é isento. Então, ou seja, a configuração vai falar muito isso para ele. Então, olhar o produto após a importação é primordial. Fica tranquilo, porque eu estou batendo muito na tecla de produto individual, tá? Estou mostrando um produto, mas depois eu vou dar um macete para que vocês possam, de uma única forma, olhar 30, olhar 50, mudar 100 produtos de uma vez só, tá? E tem um macete para isso. Mas eu volto a falar, olhar isso aqui é importante, porque a falta da informação pode sim não fazer calcular a base de cálculo, tá? E tributações divergentes é o que pode acontecer nesse caso aí. Show? É diferente, na verdade. Isso com a reforma tributária vai acabar um pouco, tá? Porque eu acho que as empresas que estão fora da tributação, aí vamos supor, do simples, do presumido, por exemplo, não vai querer comprar uma do simples. Aqueles créditos que podem ser aproveitados aí, às vezes não vai poder. Então, isso com a reforma tributária vai mudar um pouquinho aí. Até onde eu entendi se está certo o meu raciocínio. Tá? Então, isso vai mesclar, vai segurar um pouco esse conceito aí. Mas atualmente não, tá? E essas informações são importantes, perfeito? Então, a falta do código aqui ou o código errado pode sim não calcular lá o imposto que você pretende fazer, tá bom? Ou você precisa dele. Outra coisa, respondido a pergunta? Tranquilo, Edson? Isso também vai ficar mais claro? Pode falar. Respondido, obrigado. Beleza. Isso vai ficar mais claro também quando a gente pegar o serviço. Aí eu vou te puxar pelo nome de novo, para você poder entender isso também. No serviço é a mesma coisa, tá, gente? Código de operação lá errado vai fazer o sistema não calcular o PIS e o COFINS, no caso de uma empresa aí do presumido que trabalha com SPED de contribuição, tá? Então, vai gerar o SPED de contribuição. Aí, galera, o mesmo pode acontecer o inverso agora, tá? Vamos trabalhar com o inverso. Ah, Fabiana, a minha empresa aqui em cima é do Simples, mas ela comprou de uma empresa do presumido. Então, vai estar aqui, ó, tributado integralmente, né? Saiu lá, é um XML de saída, o sistema converteu para entrada aqui, as características que estavam no XML eram da saída, mas isso aqui para minha empresa simples não vale. Então eu posso vir aqui apagar, colocar aqui o zero nacional na entrada e vir aqui no Simples Nacional e colocar aqui o CSOSN, ó, 500, 500, ó, basicamente. Então estou ajustando a característica do produto de acordo com a tributação da minha empresa. Deixa eu aproveitar que eu estou falando aqui de ICMS cobrado por substituição tributária, lembrando do PIS e COFINS aí, tá? Para vocês que têm produtos nessa condição aqui, existe uma abinha aqui na frente que é o Simples Nacional, tá? Então, ela está linkado na condição 500, tá, pessoal? Eu não sei aí se é a opção de alguém, mas fiquem atentos porque tem a ver, essas duas abas aqui precisam andar juntos. Então, quando eu clicar aqui no Simples Nacional, vocês vão ver que eu tenho aqui as incidências, ó, ou melhor, a segregação, tá? Vamos começar por ela. Então, essa segregação aqui precisa estar com consubstituição ou tributação monofásica, tá? Isso é primordial para o sistema, lembrando, tá, Everson, que é uma condição aí, ó, atrelada à configuração do produto, tá? E isso não vem na nota fiscal do XML. E aí eu vou colocar aqui a incidência para PIS aqui, ó. Ela é o quê? É lançamento de ofício, substituição tributária ou monofásica? Não, Fabiana, é substituição tributária. Então, eu vou vir aqui e vou acertar ele aqui também. Se ele tiver para ICMS também, eu coloco, né? Ah, Fabiano, ó, substituição tributária. Então, ou seja, eu estou falando que esse produto específico, ele é com substituição ou tributação monofásica, né? Para PIS, COFINS, ICMS, ST. Tá vendo que uma coisa puxa a outra? Então, uma configuração lá, setor aqui. Ah, Fabiano, não é o caso, esse produto não tem substituição tributária. Aqui no CST dele aqui, ele é a opção 102. Então, vem aqui, coloca 102, né? E vida que segue, não tem problema, tá? Vamos ajustar de acordo com a tributação aqui do produto. O CSOSN está fechado. E vamos embora. Então, essa tela aqui passa a não fazer sentido para mim. Tá? Vocês estão percebendo? Tudo é
configuração. Em alguns casos, gente, não tem jeito, tá? Não pensem que, não, eu estou importando XML e minha vida está resolvida, tá? Não. Eu já trabalhei, né, aqui na Projetos, nós tínhamos uma empresa aqui nós temos um software aqui que só tem de Minas Gerais, ainda está em funcionamento ainda, que é o SINF, Sistemas Integrados Financeiros. Ô, gente, quando eu estava no suporte lá, o cliente ligava assim, Fabiano, eu quero tirar nota fiscal. Falei, perfeito, você não está tirando nota fiscal porque você não tem os dados ali da situação tributária do seu produto. Tá faltando. O produto é novo, eu cadastrei. Aí eu falei assim, então você vai lá para mim e coloca se ele é isento, se ele é tributado, se ele é imune. Fabiano, coloca qualquer um. Ele fala desse jeito comigo, gente. O caminhoneiro aqui tá buzinando na minha cabeça, ele quer nota fiscal para ele poder ir embora. Tá doido comigo aqui. Se eu não tiver consciência, eu venho aqui e jogo qualquer um mesmo. Fala, mas não pode ser assim. Você tem que achar, liga pro seu contador, tá faltando situação tributária. Aí ele vem aqui e coloca isento. Tá nem aí. A empresa dele é do presumido, as empresas do real. Aí ele tira a nota fiscal, manda lá, e eu, Fabiano, sou o contador que vou receber XML. Então você imagina como é que isso vai vir para mim. Então a gente tem que ficar atento nessas questões, tá, gente? É mais chamar a atenção de vocês mesmos, porque isso tem impacto, né, não na apuração. Isso tem impacto, vou dar um exemplo, tá? Quem é do presumido do real, se a situação tributária estiver errada aqui ou não tiver, vai dar problema no SPED de contribuição. A apuração é base de cálculo, a apuração é configuração de imposto, tá? Mas, basicamente, vocês têm que ficar atentos aí, porque essa configuração ela é primordial. Sem essa configuração aqui, a coisa não vai funcionar, tá, pessoal? E são esses detalhes que eu quero que vocês fiquem atentos aí. Então, pessoal, esses detalhes que eu quero que vocês fiquem atentos, tá bom? Busquem isso aqui. Daqui a pouco vem macete. Vamos evoluir mais aqui. Dados do módulo fiscal. Outra coisa interessante. Se existe alguma coisa de alíquota fixa, tá? Para esse seu produto aí, vou dar um exemplo, tá? A MVA, coloque, tá? Valor fixo de COFINS, coloque, tá? Um valor fixo do FCM aqui do FEM. Então, pode vir aqui e adiantar. Outra coisa importante, pode passar despercebido, você vai gerar o SPED, né? Você vai gerar um inventário aqui, código de posse de mercadoria, tá? Esse código de posse de mercadoria aqui, basicamente, ele faz parte, tá, desse contexto, porque ele é solicitado lá na hora da geração do inventário. E a falta dele vai dar erro também para vocês. Claro que tem macete para preencher vários produtos ao mesmo tempo, tá? Mas eu falo que é um campo muito importante. E uma outra coisa que a gente vai linkar depois, tá? Eu vou voltar aqui com vocês, que eu quero explicar isso aqui, para quem vai calcular a diferença de alíquota, tá? Tem que algum... Não. Nesse caso, não. Aí, nesse caso aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, a alíquota por UF aqui, eu quero voltar para explicar para vocês esse campo aqui, por quê? Esse camarada aqui, ele tem tudo a ver com a diferença de alíquota. Então, ou seja, aqui em Minas, o nosso CMS é 18. Aí tem um outro estado que é 12, e eu tenho que pagar uma diferença de 6%. Então, é aqui que eu configuro, tá? Para que o sistema entenda que esse produto específico vai ter essa diferença de alíquota aí para ser calculado. Eu vou explicar melhor quando eu estiver falando de imposto, então eu vou voltar aqui, tá? E vou colocar os campos para vocês poderem entender, que aí eu linko com a configuração, tá? Com a importação, na verdade. Produtos e fornecedores aqui, para vocês, né, poderem pegar a vibe aqui, basicamente. O que é isso, gente? Eu compro, por exemplo, tá? Ou melhor, eu já comprei o produto aqui, ó, de código 5359, do fornecedor Alexandre, que ele tem a sua descrição. Mas eu vou começar a comprar agora o mesmo produto de um outro fornecedor. Então, por aqui, eu poderia, por exemplo, linkar, tá, que o fornecedor X de código Y é o mesmo do fornecedor Alexandre. Mas, Fabiano, eu nem importei o XML ainda, não tem problema. Tá vendo aqui o botão incluir? Deixa eu até copiar esse CNPJ aqui, vocês poderiam entender essa brincadeira, tá? Só fazer isso aqui, ó. Tá vendo o botão aqui incluir? Antes de importar a nota, eu clico aqui no cadastro de produto, jogo o CNPJ aqui, ó, e mando importar os dados da receita. Aí ele busca para mim. Eu marco ele como fornecedor e mando salvar, perfeito? Aí ele vai ficar cadastrado aqui para gente. Então, eu vou colocar esse fornecedor aqui, vou confirmar ele e vou olhar no código da nota do XML que eu tenho, que é o código 2525, e vou salvar.
Então, toda nota XML que entrar desse fornecedor nesse código que está lá no XML, né, ou no PDF 2525, ele associa com esse código 5359 e não deixa duplicar o produto. Vocês entenderam a brincadeira? Então, isso pode ser importante para a gente em algum momento, tá? Então, para vocês poderem, caso vocês tenham aí também, logicamente. A guia do Simples Nacional é aquela guia que eu falei mais cedo, né? Para os produtos específicos que têm consumição ou tributação monofásica. E a correlação entre códigos, gente, ele tem muito a ver, parece muito com agregado. Isso aqui é um evento específico, tá? Do SPED CMS. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso. Às vezes, o cliente de vocês, ele não compra o produto e vende o mesmo. Esse produto tem uma montagem, ele depende de uma montagem, tá? Vamos dar um exemplo, até o Alexandre falou um tempo atrás aqui que ele atendeu um cliente, que esse cliente, gente, ele comprava o sofá, tá? Ele comprava o sofá ali, bruto. Mas a almofada, ele comprava de um outro cliente. Aí ele vinha aqui, claro que a gente estava no produto sofá, tá? Aí ele vinha aqui no maisinho aqui, ó, e cadastrava o produto almofada. E ele gastava 3 almofadas e salvava. Nesse sofá, ele mandava um porta-copo do lado ali. Aí ele vinha aqui e colocava porta-copo. Colocava a quantidade 1 e salvava. Então, era esses produtos que vão agregar essa venda, tá? Por isso que eu falo que é muito parecido com agregado, né? Então, ou seja, a gente não compra o pão para vender o pão, né? Então, a gente compra a farinha, compra etc, etc. Então, se o seu cliente é o caso aí, a correlação entre códigos é importante, tá? Me fugiu aqui o evento específico do SPED CMS, mas ele está linkado com o SPED. Empresa do Simples não vai gerar isso aqui nunca. Então, isso aqui é um campo que não existe. Ou seja, eu passei nos principais campos de um cadastro individual, tá? Detalhando aí, né, as configurações importantes para as tributações, para que vocês entendam que é importante ter esse cuidado, esse carinho. Só que agora vem um macete. Ninguém aqui vai ficar entrando em produto por produto para fazer esse ajuste. Por isso que uma das dicas que eu posso passar para vocês, vamos pegar aqui com o meu exemplo aqui, ó. Eu tenho 18 produtos, até pouquinho, né? Vocês aí vão ter muito mais. Mas nesse caso até daria para alterar produto por produto. Mas aqui em cima, aqui, ó, no filtro, a gente vai jogar o NCM, ó, 7616. Ó. Então, daqueles 18 produtos que eu tenho aqui, eu vou selecionar aqui, ó, eu tenho 5 nesse NCM. Então, a brincadeira ficou mais interessante, tá? Aqui, ó, se eu tivesse mais produtos, trabalhem com 100 produtos por página, porque pode ser que vocês tenham 100 produtos aqui, podem 200 produtos, por exemplo, nesse NCM. Então, quando vocês selecionarem aqui, vamos supor, se eu tenho 200, eu vou ter que fazer isso na página 1 e na página 2, tá, pessoal? Para vocês poderem entender. Então, vocês acham que selecionou aqui, tá os 200 marcados? Não. Então, ele trabalha por página, tá? Então, quando eu seleciono aqui, eu entro aqui em ações, e para quem está anotando aí, ó, alteração em lote. Então, primeiro, foi feito o filtro por NCM, ele colocou aqui, selecionei os produtos que eu tenho, entre em alteração em lote, e aqui eu posso fazer qualquer mudança. Olha o SEST aqui, lembra do SEST, que está na guia geral? Está aqui. Lembra do fator de conversão? Eu posso colocar aqui a unidade medida, eu posso colocar aqui o valor, né, do DNF, eu posso colocar aqui o valor, né, na apuração do IPI, se tiver alguma coisa diferenciado. Lembra do dado CST? A minha empresa, ela é do Simples, mas ela comprou do presumido. Então, eu posso preencher aqui o CSOSN. Eu posso preencher a situação tributária. Lembra daquele campinho da segregação lá do CSOSN 500, com submissão ou tributação monofásica, incidência para PIS e COFINS, ó. Então, ou seja, qualquer alteração que eu realizar aqui, ou até mesmo uma remoção, e pedir para alterar, o sistema muda naqueles produtos que aqui estão selecionados. Tá ficando mais tranquilo? Olha, isso aqui é dose homeopática, tá? Não entra de cara fazendo isso aqui, não. Faz um único produto. Faz igual, vamos fazer aqui, ó. Vamos entender isso aqui, ó. Vamos ajustar isso aqui para vocês ficarem entender a vibe, ó. Eu vou fazer, ele vai fazer o quê, ó? Ele vai preencher pra gente, ó, esse 0 nacional na entrada aqui, ele vai limpar esse 500 aqui e vai preencher o tributário integralmente aqui e aqui para mim, tá?
E também vai entrar com a alíquota de piso da entrada e piso da saída. Vai fazer o preenchimento para a gente. Tá? Vamos começar brincando com um. Depois, quando vocês tiverem mais conhecimento, vocês vão alterando para vários. Ó. Então, vamos vir aqui, ações, alterações em lote, tá? Vamos entrar aqui primeiro, ó, em dados ST. Vamos pedir para ele preencher, ó, 0 na entrada que está faltando lá, lembra? Vamos colocar aqui, ó, tributado integralmente na entrada, tributado integralmente na saída, e ele vai remover para a gente, o que está lá é o entrada, se não me falha a memória, ele vai remover a entrada do Simples Nacional, ó, remover aquele 500 que está lá. Fechado? Beleza? E vamos achar aqui também, ó, o PIS, ó. Então, vamos achar aqui, ó, IPI, PIS e COFINS. Vamos colocar aqui, ó, nova entrada do IPI, ó, ou do PIS, na verdade, ó, 50, e na saída, 0,1, ó. Perfeito? E vamos pedir para fazer a alteração. Alterou? Sim. Ó, já me informou que mudou lá em cima. Vou dar 2 cliques sobre o mesmo aqui, tá? Em dados do CST, reparem só. Olha lá, o CSOSN era na saída, não era na entrada, por isso que ele não limpou, mas nós vamos limpar ele, tá? Olha lá, ó, 0 na saída, aqui, na entrada preenchido, o tributado integralmente. Olha aqui, ó, 50, 01. Funciona, meu povo. É isso que vocês vão fazer. Vocês não vão ficar aqui pelejando, tá? Em nota por nota, não, pelo amor de Deus. É melhor, em produto por produto. Isso aqui é uma mão na roda. Vamos limpar esse 500 aqui, que ele não limpou? Vamos pegar esse cara aqui. Por isso que, às vezes, entender o campo pode ser importante por isso, tá, gente? Eu não decorei o campo ali, então ele não fez a limpeza. Ó. Em dados CST, seria na saída, vamos achar aqui o Simples Nacional aqui, ó, vamos remover e vamos pedir para fazer alteração aqui. Só isso. Sim. Ó, já deu a opção que já removeu. Vamos entrar aqui dentro aqui. Vamos entrar em dados CST, olha lá, e fez o preenchimento da remoção. O mesmo seria o contrário, né? Vou limpar esses 2 caras aqui, vou preencher o 500 aqui, posso remover esse cara aqui, posso pedir para ele preencher para mim aqui a segregação, posso pedir para ele entrar em dados modo fiscal e preencher o código porte mercadoria. Ô, gente, isso só depende da condição que vocês marcarem aqui, operação em lote, tá? Ó. Então, entrou em ações e pediu para fazer alteração em lote, ele vai realizar para vocês, tá? Por isso que eu falo, ó, façam em doses homeopáticas, tá? Porque cada caso é um caso e, né, a tributação do produto está atrelado a isso aqui, tá? Então, olhem, né? Não adianta querer fazer em vários, façam em um, peguem a vibe aqui, entendam a vibe e como é que vai funcionar, para que na hora que vocês fizerem, aí vocês marcarem 100 produtos, você sabe que vai estar direitinho. Mesmo assim, se errar alguma coisa, vocês viram que dá para remover isso ali, tá? Então, é esse carinho e esse cuidado que eu gostaria que vocês tivessem com o cadastro de produtos de vocês. Volto a frisar uma coisa interessante. Quem é do Simples aí, tem um tempo maior para ajustar isso aqui. Mas quem é do presumido do real, não. Isso aqui, pensando no SPED que está logo ali, né? Isso aqui faz uma condição danada. Isso tem uma importância muito grande. Perfeito? Joguei uma pá de cal no produto. Agora eu quero falar do serviço. Então, vamos entender o serviço. Vocês pegaram o XML, vocês pegaram o TXT, vocês pegaram o XLS no portal da prefeitura, e importaram para dentro do Calima. Claro que o sistema vai cadastrar esse serviço. Mas para onde ele vai, Fabiano? Em manutenção. Serviço. Então, vamos falar de serviço agora, tá? E nesse caso específico do serviço, Everson, é aqui que eu trago aquela sua fala e aquela sua pergunta, que tem a ver também com o serviço. Nenhum serviço aqui, em momento nenhum, foi feito a inclusão manual pelo Fabiano. Tudo aqui foi importado via XML. Perfeito? Só que tem a condição, Everson. Que condição? Do cliente ter feito a parte dele, e às vezes ele não faz. Vou mostrar o motivo, tá? E vou explicar isso. Vamos entrar aqui vamos pegar aqui um serviço mais para baixo aqui, que o serviço está errado, está tudo bagunçado. Serviço de manutenção geral, tá? Vamos conhecer primeiro o campo, né? Depois eu pego nesses pormenores aí, tá? Então lá, se o arquivo estiver correto, a classificação está aqui. O código também, ele veio lá do próprio XML, código de tributação do município, né?
a descrição aqui bacaninha. Se esse serviço destaca ISS, coloque aqui. Fabiano, não destaca. Então, deixa em branco, tá? E uma outra coisa que não vem também é o código da REINF, tá? Não adianta, não vem código XML. E eu tenho que declarar a minha REINF. Então, pensando lá na REINF, entrem aqui no finalzinho aqui, ó, e verifiquem qual que é o código específico. Gente, é muito simples, porque são 31 tipos, tá? Isso é muito genérico, tá? Então, esse serviço aqui de manutenção em geral, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos, né? Ah, pode enquadrar nisso? Não, Fabiano, é lubrificação. Então, é operação de montagem, tá vendo? Assim, aqui, ó, esse cara aqui, acabou. Coloquei o código da REINF. Isso é bem genérico, tá? Então, isso aqui eu não vejo muita dificuldade em achar esse código junto com a descrição que aqui está, né, da classificação tributária aqui. Perfeito? Mas lembre, se vocês têm REINF, isso aqui é primordial e não vem no XML. Aqui sim, Everson, começa a brincadeira. Vamos lá. É muito comum que, às vezes, o cliente naquela vibe lá de tirar uma nota fiscal, Everson, ele vem aqui, ó, e coloque, ó, outras operações. Esquece. Se o cara colocou outras operações lá no cadastro dele na hora de emitir nota fiscal, pode, Everson, ter até a base de PIS. Mas essa condição aqui, ela está limitada a não calcular o valor de PIS. Perfeito? Então, ou seja, vai dar problema. Vai dar BO. Eu tenho como mostrar isso aqui e dar um spoilerzão de amanhã que vai acontecer para gente através desse relatório aqui, ó, demonstrativo de PIS e COFINS, tá? Por quê? Nesse relatório, de forma analítica, eu consigo entender, tá? A explicação acho que vai ficar muito clara para vocês aí, o que cada nota representa para mim. Vamos lá. Demonstrativo de PIS na entrada. Reparem que eu tenho operação com direito a crédito vinculado exclusivamente à Receita Bruta Interna do Mercado. E se vocês olharem nota a nota aqui, eu tenho, logicamente, né, o valor líquido, a alíquota, o valor de PIS, Efson, e também o valor da base e o valor do PIS. Perfeito. Preto no branco, tá? Conforme dizem por aí. Mas olha o BO aqui, ó, que é falta de preenchimento errado de XML, hein, Efson? Ó. Demonstrativo de CST de PIS de saída. Operação tributável com base de cálculo. Eu tenho, né, o valor líquido, a alíquota, valor de base de PIS e o valor de PIS. Olha o problema aqui, ó, outras operações. Entendeu a brincadeira? Olha o valor líquido, olha a alíquota, olha só, ele tem a base de PIS, Edson, mas ele não tem o valor do PIS. Isso foi condicionado ao quê? Ao preenchimento lá na hora de emissão da nota fiscal. Então, isso veio para mim dessa forma. Então, eu tenho que ajustar dentro de cada dado serviço. Na verdade, isso aqui é um serviço, tá? Eu preciso ajustar dentro desse serviço e colocar o código correto aqui dentro do manutenção, serviço. Mas, Fabiano, vou ficar fazendo isso sempre? Não, uma única vez. Mas, olha, isso aqui é primordial. O próprio relatório ali, ele meio que foi um dedo duro, né? Vocês viram que ele tem que fazer isso, na verdade. A função do relatório é essa, né, gente? Mas eu falo que eu não sei qual que é o serviço, que depois até vou achar ele, mas aqui ó, foi o grande motivo. Ou a falta do preenchimento, ou um preenchimento de forma incorreta que emplacou naquele cara lá. Então, por isso que eu falo para vocês. Vocês, o SPED de contribuições, têm uma obrigação e tem uma função muito grande de conferir isso aqui, tá? Mas tem um macete para sair desse cara aqui. A gente pode sair desse cara literalmente, não ficar tão dependente do que vem no XML, tá? E eu vou mostrar isso aqui para vocês agora, como é que vocês podem fazer isso. Vamos lá, vamos entender uma coisa bem básica aqui, mas não muito difícil. Todo mundo tem conhecimento, tem condição de fazer isso aqui, tá? Antes da importar, mas volta a falar, isso é para quem gera SPED de contribuições. Vocês, os simples, não se preocupam com isso não, tá, galera? Então, antes de eu importar qualquer nota, eu venho aqui e incluo um produto, um serviço de forma manual. Eu vou pegar um aqui que eu já importei, tá? Então, vamos lá. O que eu fiz, galera? Eu coloquei aqui, ó, o código, né, da classificação correta, o próprio sistema deu um código automático, coloquei o código de tributação do município, tá? Coloquei a REINF, logicamente, para me ajudar de uma vez aí, beleza? Coloquei em dados CST aqui, ó, coloquei direitinho, ó, código de operação, entrada, saída, aproveitei e preenchi a DCTF também, vendo, ó, COFINS. Então, ou seja, esse serviço aqui, ele foi feito pelo Fabiano.
inserido manualmente, inserido o serviço pelo Fabiano. E eu vou salvar ele aqui. Acabou. Então, tá aqui. Olha o pulo do gato. Lá na importação da nota fiscal de serviço, nós vamos aprender isso aqui, tá? Depois do intervalo com mais tranquilidade, mas eu já queria aproveitar e já fazer essa ligação para vocês, dar aquele, arrancar aquele de vocês aí. Eu vou pegar um XMLzinho aqui, dá um minutinho aí, gente. Aqui, ó, tá? Um só. E eu vou pedir para confirmar aqui, ó. Eu vou continuar. E nessa tela que eu queria chegar com vocês. Olha só. Foi encontrado um arquivo válido do tipo XML para importação. Você deseja relacionar produtos e serviços automaticamente ou manualmente? Gente, se eu quero, ou seja, Edson, o cliente pode ter feito tudo errado, mas se eu quero fazer o correto, e eu fiz, acho que agora está ficando mais claro para vocês, né? E eu fiz aquele serviço lá que é o molde perfeito, né? Eu vou pedir para relacionar manual. Olha a brincadeira. Vai aparecer, Everson, tá, pessoal? O serviço que está lá no XML e aqui agora no relacionado, Edson, eu vou clicar nesse lapisinho aqui, ó, e eu vou buscar o serviço 2, que é o que eu criei, né? Basicamente, eu vou mandar confirmar. Se for apenas um serviço, ele altera só para um, porque aqui, gente, como eu importei só um XML, ele só apareceu para um só, tá? Mas que poderia aparecer 10 serviços, 20 serviços, 50 serviços. Então, quando eu venho aqui e faço o relacionamento aqui, ou seja, eu quero relacionar para os serviços que estão abaixo, eu peço aqui, ó, relacionar para todos os serviços. Então, Everson, ele vai mudar, ou melhor, ele vai atender que as características de configuração, né, dessas notas fiscais, do CST aqui, de PIS e COFINS, galera, não vai mais obedecer o que está dentro do XML, e sim no modelo e molde que eu criei do serviço 2. Mas a gente tem que ter essa consciência, vocês como contadores, tá? É claro que os serviços que aqui estão vão seguir aquele padrão de configuração, né, de dados CST lá 5001, 5001, que, ou seja, não vai ter outro código, tá, gente? Se tiver um outro código diferente, não vai. Ele vai assumir aquele padrão da 2. Aí eu peço para alterar, só, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou pedir para avançar e ele vai fazer a importação da nota para mim, ó. A nota foi importada, ó. Ele me avisa que foi importado com sucesso, perfeito, tá? Isso aqui não é nem importação, mas eu estou passando o carro na frente do boi para a gente fechar aquele raciocínio. E quando eu entro no manutenção, saída, lançamento aqui, só para mostrar para vocês, a nota fiscal de serviço está aqui, ó. O que vai acontecer com ela? Ela não vai ter o código de serviço, na verdade, lá, né? Que veio bagunçado, que veio lá. Ela vai trazer lá o 2. E aí, nesse caso, ele vai entender as configurações, basicamente, que eu deixei lá pronto. Isso é ganho de tempo, pensando na geração do SPED de contribuições com qualidade. Tem o código da REINF, tem tudo bacaninha, em cima de um serviço que eu fiz. Essa é a dica para vocês que vão gerar SPED de contribuições. Tá, gente? Algo difícil aí? Todo mundo conseguiu compreender o meu raciocínio? Claro, igual água nesse caso aqui? Show de bola, gente? Beleza? Nenhuma dúvida? Então, a gente pode passar agora por fornecedor e cliente, né? Para a gente poder entender o cadastro dele, né? Basicamente. Então, assim, do serviço, gente, é muito simples. É aqueles dois campos que vocês vão dar atenção aí, tá? Essa dica extra aqui é mais para, né, para vocês não vacilarem mesmo, não deixar muito na mão do cliente aí e trazer o jogo para o lado de vocês. É um detalhezinho que muitos podem passar despercebido, mas por vocês não. Que agora vocês vão saber como é que vocês vão dar andamento aí. Tá joia? Então, vamos voltar aqui. Gente, eu acabei esquecendo de falar para vocês, mas a gente tem umas questões aqui, basicamente, que são da nossa prova, do nosso teste, tá? Peraí que eu vou pegar para vocês aqui, eu acho que tem alguma coisinha para a gente poder falar aqui. Me dá um minutinho aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, tem. Ó. Então, tá aqui. Deixa eu colocar aqui. Vocês anotem essas dicas aí, porque isso vai estar na prova de vocês aí, tá? Lembrando que todo final de módulo tem que fazer esses testes aí. Então, vocês vão anotando esse trem aí.
Nós vamos estudando aqui, nós vamos explicando, ó. Então, a dica 1 tá aí já no chat, tá? Acessem o chat, copiem, mas basicamente ele está falando aqui, né, que na importação de entrada, o sistema importa os produtos ao fiscal, né? Normalmente é necessário fazer alguns ajustes com relação à configuração desses produtos. Aí já está falando o caminho aí, fiquem ligados nisso, tá? Então, a primeira dica tá aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente bater para vocês aqui. Se tem mais alguma dica aqui dessa parte. Aqui, tem. Nós vamos estudar ela aqui agora, ó. Beleza, ó. Já vou colocar duas dicas aí, já que tá uma pertinha da outra, você já absorve isso aí já. Dica 2. É que nós vamos estudar aqui agora, ó. Ele fala assim, ó, após importar um fornecedor e cliente, preciso configurá-lo para reter na fonte na prestação de serviços, né? E a CPRB. Aonde eu faço isso? É isso que eu vou explicar com vocês. Basicamente, gente, o cadastro de fornecedor e cliente, a gente vai lá para isso, tá? Não tem para onde correr, não. Ele é simples, só serve para essas duas configurações. Fora isso, é um cadastro que eles não vão dar muita atenção, não. Então, ele está aqui, ó, manutenção, participante, fornecedor e cliente, tá? Eu vou detectar, ou melhor, eu vou entrar aqui dentro do fornecedor específico, tá? Ó, vou dar 2 cliques nele, vou abrir ele, porque ele é do João, mas não é do Manel, ele é do Joaquim, mas não é do Sebastião, tá? Então, ele vem solicitando para a gente aqui, ó, retenção na fonte na prestação de serviço. Então, se vai fazer retenção na fonte aí para o seu cliente, para esse cliente específico, na verdade, aqui, né, do seu cliente, essa informação, ela é muito importante, tá? Aí aqui ele fala, né, para marcar essa opção aí, né, é utilizada para cálculo de retenções da fonte, para PIS, COFINS, CSL e imposto de renda, tá, pessoal? Então, não deixem de marcar isso aí, não. E a outra informação é a contribuição previdenciária da Receita Bruta aqui, ó, quando a mesma tem, tá? Então, são 2 campos que, só para a nível de conhecimento mesmo. Fora isso, é o cadastro de fornecedor, é o cadastro de cliente normal, tá? E lembrando que de maior impacto também, às vezes acontece em maior frequência, na verdade, é a retenção na fonte aqui. Então, às vezes você questiona, nossa, mas tinha retenção na fonte para o Fabiano e não puxou. Por quê? Porque faltou marcar a informação da retenção na fonte aí para o Fabiano. Então, entre no cadastro dele, reimporte a nota novamente, que eu garanto que isso vai vir aí tranquilamente, tá? Aí, só para vocês poderem entender, seria esse campo aqui, ó, manutenção, saída, lançamento. Vamos entrar aqui, ó. Então, aqui, a gente tem aqui divisões aqui, e dentro de divisões, nós vamos ter aqui os impostos, ó. IRRF, PIS sobre RF, tá vendo, ó, COFINS sobre RF, CSL sobre RF. Então, nesse caso aqui específico, se existisse alguma retenção, lá no cadastro do fornecedor 12 aqui, deveria ter aquela marcação. Se ele não vir na primeira vez, vocês terem certeza que tem retenção, volte no cadastro de participante, fornecedor e cliente, acha o mesmo, marca a opção, reimporta a nota, que resolve o problema, tá, meu povo? Às vezes, é falta de configuração que gera o problema que vocês, né, na verdade, aí estão buscando e procurando. Show? Perguntas até aqui? Tranquilo, gente? Nenhuma pergunta? Vamos tomar um café, então? O que vocês acham aí, Marcos Paulo? Tá ficando claro aí, gente, para vocês? Obrigado aí, gente. Obrigado aí pelo apoio aí, tá? A gente fica feliz. Quer dizer que a informação tá chegando tranquila aí, tá? O fiscal é assim, né? A gente vai devagarzinho, né, vamos estudando, vamos passando, tá? Então, nós vamos combinar assim. Nós vamos tomar um cafezinho aí. Nós vamos retornar aqui, ó. Retornamos às 10h15, tá, pessoal? Ó,